Nos últimos dias, uma onda de calor excessivo afetou a Europa. Mas será que o problema está só lá? Nossa equipe gravou uma reportagem especial dividida em 2 episódios. Há quantos anos se fala em aquecimento global? Durante as últimas décadas, muito se discutiu sobre esse assunto que tanto preocupa principalmente cientistas e ambientalistas. Os cientistas estão observando que a influência dos seres humanos, das pessoas, do planeta, a forma como que a gente vive, com certeza eles estão observando isso, que está mudando a temperatura do planeta. Então, por isso que a gente está vendo não só o aquecimento, como na verdade, as mudanças climáticas acontecendo. Então, todos os acontecimentos climáticos, eles têm vindo com muita força, assim. Estamos numa ida e não estamos vendo a volta. As coisas só vão piorar. Por exemplo, podem achar que aqui está tudo bem. Não, não está bem. Nós não estamos com controle sobre a chuva. Nunca tivemos, obviamente, nem vamos ter. Mas perdemos o controle. Agora está enchendo de água em tudo quanto é lugar. Nós não somos preparados. Não somos mesmo. Se você superdimensionar as coisas, você vai tornar inviável onde você mora. No alto custo que, superdimensionar tudo. Não era melhor começar a cercear o problema? O mundo vem sofrendo com as mudanças climáticas. Nos últimos dias, países da Europa, Estados Unidos e Ásia estão enfrentando uma onda de altas temperaturas e tempo seco. Com as mudanças climáticas, as ondas de calor vêm ficando cada vez mais frequentes e intensas, em função do aquecimento global. O que acontece é que a forma como a gente está vivendo, está ultrapassando a exploração que a gente está fazendo do planeta. O número de habitantes aumentou e também a forma de produção, na verdade, é extração, produção, consumo e descarte. Então, toda essa cadeia, ela tem um impacto muito grande na questão climática e na vida das pessoas também. Desde o século retrasado, começou-se a fazer as medições. Onde se percebeu, e pode se comprovar agora até para os mais céticos, a ilha, Grã-Bretanha, Inglaterra, eles nunca chegaram a 40 graus. Eles não têm nada para 40 graus. Dá uma impressão de um país, veja, eles sempre foram o país mais, desde séculos atrás, mais desenvolvido, fala, poxa, como eles não têm nada? Para que ele vai pôr ar-condicionado para 20 graus, se não passa de 20 graus lá? Eles só passam frio. Quando a gente fala em animais, assim, né, por mais que possa parecer que na Europa não tem, por exemplo, uma fauna, e realmente não tem uma megafauna que nem na África e tal, mas eles têm uma fauna de solo de bosque, assim, muito delicada, com anfíbios, com salamandras, né? Eles têm pequenos roedores, eles têm muitas aves e tal, e todos esses animais sofrem demais, porque é tudo uma cadeia, né, Roberta? Assim, é tudo interligado. Se some um desses elos da cadeia, com certeza algumas espécies vão entrar em declínio também. Inclusive, nesta época do ano na Europa, o dia é mais longo que a noite, o que não permite muito tempo para resfriar o solo.
Isso é um baita de um problema. É verão. Como é o verão aqui, não é diferente. Mas você tem mais tempo de sol, tem mais tempo de aquecimento. É muito difícil. Eles têm um problema sério. Eles não estão preparados. O hemisfério norte não está tão preparado, principalmente a Europa, não vou dizer Estados Unidos, tem a parte de baixo dos Estados Unidos, chegando perto ao México, que é como nós aqui, não vai fazer diferença, né? Todos sabem, Flórida, essas coisas. Mas eles lá em cima, a parte de cima, eles não têm nada, não estão preparados. Eles não fazem nada em concreto, exatamente para não gastar tanta energia para aquecer o ambiente. Para se ter uma ideia o quão influencia, a alta da temperatura interfere, por exemplo, na determinação do sexo dos répteis. Estava lendo que nas costas da Ásia, não sei exatamente que país, onde sempre nidificaram 2 espécies de tartarugas extremamente ameaçadas de extinção, essas tartarugas continuam nidificando, só que com o aumento da temperatura global em mais ou menos 2 graus, que está dando nessa praia, está invertendo totalmente o nascimento de sexo das tartarugas. Então, quase que a totalidade das tartarugas estão nascendo 100% fêmeas e não estão tendo machos para repor e para copular. Então, ao longo do tempo, isso aí vai ser uma espécie para entrar em extinção, porque cada vez mais quente, e com isso a temperatura de incubação dela na praia, onde ela faz todo ano, né, mudou e só está gerando fêmeas, porque está muito quente. A interferência chega até os polos. As geleiras estão degelando, mudando a salinidade da água, afetando toda a cadeia alimentar, inclusive dos ursos polares. Mudando a salinidade, muitos dos peixes e dos crustáceos que viviam ali começaram a debandar e procurar águas mais salgadas. E aí, o que acontece? As focas, que seriam o alimento dos ursos polares, basicamente nessa época, porque elas se alimentariam desses peixes, desses crustáceos, elas também estão indo atrás dos peixes, dos crustáceos que estão migrando para águas mais salgadas. O urso não tem essa habilidade de nado tão contínua e tão longa, ele acaba tendo que ficar no continente, e com isso eles estão começando a entrar em grandes populações, estão entrando um nível de desnutrição absurdo, tanto que eles estão começando a migrar quilômetros. Hoje mesmo estava lendo que eles começaram a invadir o lixão de algumas cidades russas, porque por falta de alimento. Então a coisa está criando problemas aí. Dei só 2 exemplos graves, mas tem muito mais, né? O planeta está mais de 1 grau quente, já desde 100 anos atrás. O problema, onde você tem gelo, degela e não congela do mesmo jeito. Esta é a diferença. Degela, abre, solta a água lá no verão deles, sai, derrete, normal. Só que na hora que chega o frio, vou exagerar na comparação. Tá que nem o Brasil. Tá bom, cadê o frio? Não tem frio. Não tem frio, não vai fazer gelo. Mas não é só na fauna, afeta também a flora, o que é fundamental para o nosso ecossistema e sobrevivência. Às vezes, pelo excesso de poluição ambiental mesmo, poluição do ar e tal, muitas dessas abelhas estão começando a sumir, estão começando a morrer. Com isso, não vai ter o nascimento de novas árvores, não vai ter frutificação silvestre para uma maioria de pequenos besouros e pequenos animais que comem só essas frutas. E quando a gente escuta fruta, a gente fala maçã, banana, melancia, mas a gente tem uma quantidade absurda de microfrutas frutificando aí na Amazônia, no Cerrado, que a gente não sabe nem o nome, mas elas fazem parte de um sistema de nutrição extremamente específico para uma série de espécies. Então, isso não pode acontecer. Então, às vezes você vê, some uma abelhinha, pode parecer nada, um bichinho de milímetros, mas ele pode ser responsável por uma coisa absurdamente grande. Então, é complicado. As pessoas hoje elas têm uma noção de desprezar o que não conhecem, né? Tá na época de que falta de conhecimento e o achismo tá no grau 1000, assim. Não perca o segundo episódio dessa matéria no nosso próximo telejornal.